Jovens e velhos santistas, neste vídeo vamos falar do fim de semana da base. O Sub-15 e o Sub-17 estão na final do Campeonato Paulista, né? Os outros pequenininhos conseguiram bons resultados, 11, 12, 13, 14, só o Sub-20 que acabou sendo eliminado da competição, mas foi por pouco, né? Um time que está em fase de reconstrução, tem um novo treinador, tem jogadores aí estrangeiros, jogadores chegando de outros clubes, né? Foi nos pênaltis que o Sub-20 acabou eliminado no CT Pelé pelo Red Bull Bragantino. Eu já vou falar sobre tudo isso, mas um recado aqui no começo é sobre o Campeonato Brasileiro da Série B, que teve jogos neste domingo, começando com um resultado que foi muito bom para o Santos, que foi um empate em casa do Operário contra o Paysandu 1-1. O Operário ainda teve um jogador expulso, o Paysandu fez um pênalti bobo, até bastante discutível, poderia ter vencido lá, mas segurou o Operário numa parte mais do meio da tabela, né, com 47 pontos. Se tivesse vencido, tinha ido a 49, estaria ali colado com uma turma, né, mais perto do time do Santos. Então manteve aí uma boa distância para a equipe do Operário, o Santos, com esse empate 1-1. Um jogo que não nos interessava muito. Ponte Preta perdeu em casa para o Guarani por 1-0. A única coisa que dá raiva é o fato do Santos ter perdido 2 pontos em casa para esta Ponte Preta, né, que tem 32, está lá na zona de rebaixamento. Aliás, o Guarani também lá está. E o outro resultado, imaginava que não seria diferente. O Sport venceu em casa o Botafogo por 3-1. Agora o Sport tem os mesmos 32 jogos do Santos no campeonato e os mesmos 56 pontos, campanhas idênticas, 16 vitórias, 8 empates, 8 derrotas. O Santos marcou 48, o Sport marcou 44, o Santos tomou 20 gols, o Santos tomou 28 gols, perdão, o Sport tomou 31, então o nosso saldo é de 20, o do Sport é de 13. No saldo de gols, o Santos é o líder do campeonato, fechada esta rodada com o Novo Horizontino em terceiro com 54, o Mirassol em quarto com 53 e o quinto colocado é o Ceará com 51, uma vantagem só de 5 pontos, portanto um confronto direto na próxima rodada, na terça-feira, e o Santos, com um resultado positivo, amplia essa vantagem de 5 para 8 em relação ao Ceará. Mas aí precisa ver a rodada de Vila Nova, América, que são os times com 49, né, que a gente tem que dar uma secada para esse quinto colocado continuar aí distante, né? O Coritiba pode ir a 50, enfim. Deixa eu ver aqui direitinho. Vila Nova vai pegar o Amazonas, né? Em casa, o Vila Nova mandou o treinador embora. E o América nesta rodada enfrenta o Operário fora de casa. É um confronto direto. Então, assim, o Santos tem que fazer o papel dele. O Mirassol vai pegar o CRB fora. O CRB está numa condição aí de luta lá embaixo na tabela. Não sei se vai segurar o Mirassol, e o Novo Horizontino vai pegar o Avaí. Também não acredito que o Avaí segure o Novo Horizontino, não. Então, pelo cheiro da mortadela, e o Sport pega o Guarani em casa, o Santos precisa ganhar. Porque a chance de Sport, Novo Horizontino e Mirassol vencerem na rodada é muito grande. E se isso acontecer, o Santos pode cair para terceiro lugar, se perder do Ceará, e ficar empatado com o Mirassol no terceiro lugar e com o Ceará colado ali, né? Então, assim, não tem nem o que discutir, até o empate é ruim. Precisa ganhar de qualquer jeito na próxima terça-feira na Vila Belmiro. O jogo é decisivo, tá bom? Dito isso, vamos aqui ao resumão da base no fim de semana. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Com esse trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Osteria Santos Sabores, uma casa italiana em Santos, do meu amigo Maurício Gonçalves, também do chefe Danilo Rocha, de terça a sexta, aberto das 11h30 da manhã até as 3h30 da tarde, de quarta a domingo, das 6h30 da tarde até as 11 da noite, sábados, domingos e feriados, o almoço até as 4 da tarde, tá certo? O telefone que também é o delivery é o 13 3223 5270, 13 3223 5270, lá na rua Dom Lara, 65, no bairro do Boqueirão, aqui em Santos.
Você dizendo que viu no Canal 10, tem o cupom Canal 10, tem 10% de desconto lá no restaurante e também no delivery à noite. Osteria Santos Sabores também tem pizzas maravilhosas, tá bom? Conheça um pouco mais no Instagram, @Osteria Santos Sabores. No final deste vídeo tem mais recado. Bom, vamos começar pela parte triste, né? Porque a principal é que o Sub-17 confirmou classificação para a final, né, do Campeonato Paulista, e o Sub-15 fez um papel espetacular, né? Foi lá no Parque São Jorge, empatou com o Corinthians, ganhou nos pênaltis. O Nadson fez um golaço de falta, o Nadson, aquele menino que foi alvo de um bate-papo do Juliano. Já já eu falo sobre isso. Mas vou começar com a parte chata, né? Que foi a derrota do Sub-20. O Sub-20 do Santos, que é aquela história, né? Trocou de treinador recentemente, né? Agora, um treinador que inclusive divide as suas atenções com a equipe de aspirantes, que tem muito jogador novo, muito jogador diferente, que não contou com o Miguelito, que estava voltando da seleção e que inclusive ficaria à disposição do time principal, mas voltou com a popular Jeca, né? Estava lá com problema intestinal e não vai ser relacionado para a partida contra o Ceará. O Santos abriu o placar rapidamente, com o Rodrigo César de cabeça e depois com o Perlaza, ele que estava recuperado de contusão, um jogador muito rápido, canhoto, né? Que o Santos trouxe aí nesta temporada. Mas aí sofreu um gol bobo, né? Uma bola espirrada, sobrou para o menino do Bragantino finalizar dentro da área. E esse resultado de 2-1 igualou o resultado da partida de ida. E aí, no agregado 3-3, fomos à disputa por pênaltis. O Santos não conseguiu depois marcar, fez várias mudanças, né? E o próprio Rodrigo César, que aliás vinha jogando lá no time de aspirantes, né? Teve essa chance com o Leandro Zago para começar a partida, um centroavante de característica diferente, de mais velocidade. O Enzo ficou no banco, ele perdeu o pênalti. E o Vinícius Lira também perdeu o pênalti. Aliás, o Vinícius Lira que tinha jogado no dia anterior a partida do Sub-17. Né? Ele foi relacionado, entrou faltando 5 minutos para acabar o jogo e eu imagino que ele tenha entrado para bater pênalti. Né? Deve ter um bom aproveitamento nos treinamentos e acabou desperdiçando, portanto, acabou a temporada para a equipe Sub-20. Os meninos agora vão ter um período aí de reavaliação, alguns, de integração, porque muitos acabaram de chegar, né? O treinador vai fazer o trabalho dele, vai aproveitar alguns no Brasileiro de Aspirantes e vai preparar essa turma para a Copinha, né? Na competição foram 17 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. 65 gols marcados e 13 sofridos no estadual. Aqui engloba a campanha com o Orlando Ribeiro, né? Um time que sofreu pouquíssimas derrotas, né? Enfim, mas ainda assim caiu, não se classificou. Só para vocês terem uma ideia, o time que foi a campo, o João Fernandes, o Gabriel Simples, que chegou esse ano, o Matheus Matias, era o Matheus Mina, né? Que o Palmeiras dispensou, o Santos trouxe. O Diego Borges, que foi um jogador até que o Carille já citou, né? Gosta dele, que eventualmente poderia aproveitar. O Pedro Ian, que é um lateral esquerdo diferente, né? Mais baixinho, mais rápido e tal. O Vinícius Lira entrou no lugar dele, que geralmente o Vinícius Lira é o titular, né, do Sub-17, mas de vez em quando joga de titular no Sub-20 também. O Gustavo Henrique, que saiu machucado, né, preocupante até, entrou o Kenai. O Ian, que saiu para a entrada do Enzo, né, o Santos colocou mais um atacante ali, o Leandro Zago colocou mais um atacante. O Bom Tempo, o Perlaza, depois entrou o Guilherme Lima. O Rafael Freitas, depois o Fernando Nava, que é outro estrangeiro que chegou esse ano, né? Assim como o próprio Guilherme Lima, que eu acabei de citar, e o Rodrigo César. Portanto, o Santos perdeu nos pênaltis, ganhou o jogo, perdeu nos pênaltis, disse adeus ao campeonato paulista Sub-20. Agora vamos para a parte bacana, né? O Sub-15 do Santos foi lá no Parque São Jorge, depois de ter empatado aqui na Vila por 0-0, e ter sido melhor, né? Aqui o Santos procurou o jogo, o Corinthians foi reativo, né? Também teve as suas chances, mas era um time mais fisicamente, aparentemente mais forte, e que jogava no erro do Santos. O Santos construiu aqui muitos lances, teve um gol incrível que perdeu, e mesmo assim acabou 0-0. E nesse jogo de volta, né? Fez 1-0 com o Nadson batendo falta, um golaço do Nadson, que aliás é um jogador assim, é uma joia.
que tem que ser muito bem trabalhada. Outro dia eu falei daquele negócio dele jogar camisa. O papo do Carille, se o Juliano foi lá bater papo com ele, conversar com ele, é porque esse menino talvez eu não conheço, mas eu imagino que ele precise de orientação, até por essas questões, né, de saber que ele é um jogador acima da média. Tem horas até que ele prende demais a bola, quer resolver sozinho, mas é natural porque ele é de uma categoria sub-15 ainda, ele já formou em algumas oportunidades no sub-17, então não digo nada que até na próxima copinha ele já seja relacionado para fazer algumas partidas, como o Matheus Xavier fez, né, na copinha desse ano. Ele é muito talentoso, ele tem uma habilidade, é um jogador que bate falta também, então é uma joia que o Santos precisa cuidar muito bem, trabalhar muito bem para o futuro. Mas aí no finalzinho do jogo o Santos tomou um gol, né? O menino do Corinthians fez um pivô na área, tocou, bateu e ali o Santos acabou perdendo a chance, até porque passou o segundo tempo mais defendendo do que outra coisa, né? Achei que o time recuou demais, ficou se defendendo quase que o segundo tempo inteiro, não teve lá muitas chances de ampliar, ficou no contra-ataque tentando fazer alguma coisa e acabou indo para os pênaltis e nas cobranças de penalidades. O goleiro do Santos, o Arthur do Vale, acabou defendendo uma das cobranças e foi o segundo herói do Santos nesta partida. O Santos que na grande decisão vai pegar o time do Palmeiras, né? O time do técnico Cristiano Troisi na temporada foram 18 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, 65 gols marcados, 11 gols sofridos. Portanto, vai enfrentar o Palmeiras na próxima fase da competição. O time que jogou, Arthur do Vale, Lucas Camargo, Gabriel Neves, João Sá e o Pablo Ferreira, o Matheus Mendes, o Davi Carvalho, depois o Thiago Barros, e o Vinícius Rocha, o Nadson, o João Borges, depois o Mylon e o Evandro, depois o Alexander. Parabéns aí, portanto, para o time sub-15 do Santos. Só lembrando que o Santos vai pegar o Palmeiras na decisão do sub-15 e pega o São Paulo na decisão do sub-17. Eu já tinha feito vídeo aqui falando da presença do Santos na final do sub-17. O Santos faz os primeiros jogos em casa, né? A campanha dos rivais foi melhor, então eles vão decidir o título em casa. O Santos faz os primeiros jogos, os jogos de ida do sub-15 e do sub-17, jogando ou no CT Repelé ou na Vila Belmiro, tá bom? Bom, em relação aos pequenininhos, né, que nós tivemos jogos neste domingo, vamos aqui pela ordem, sub-11 e sub-12, na verdade esses jogos foram no período da tarde, né? Os mais novos, o time sub-11 enfrentou o Flamengo de Guarulhos e venceu por 2-0, gols do Davi Luca e os 2 gols marcados pelo Davi Luca. Já os mais velhos ganharam do Presidente Prudente por 3-1, os gols do Pietro Baraldi, Henrique Teixeira e Cauã Basile, né? As 2 categorias decidem vaga, estou vendo aqui no perfil do Santos no Twitter, nas oitavas de final como mandantes no dia 3 de novembro no CT Rei Pelé, a fase de 16 avos aqui, tá certo? Então, os meninos conquistaram vantagem importante, o sub-11 e o sub-12, portanto, vão decidir em casa. E nós tivemos também o sub-13 e o sub-14 também jogando e vencendo jogos de volta das oitavas do estadual. Os 2 times avançaram às quartas de final da competição. O sub-13 venceu o Guarani por 3-0, no agregado aí somou 7-1. Os gols foram marcados pelo Arthur Paraná, o Rian Lucas e o Alisson. E o sub-14, né, pegou o Flamengo de Guarulhos e enfiou 5-0. Aliás, esses 2 jogos, o do 13 e do 14, foram transmitidos pela Santos TV. Essa goleada por 5-0, no agregado deu 7-0. O Inácio, que é um centroavante argentino, que é um menino muito bom, ele fez 3 gols, ele é muito bom jogador, o Inácio. E o Luan Emanuel, que marcou 2 gols. A gente começa a ficar de olho nesses pequenos talentos, né? Então, até o pessoal da Santos TV estava dizendo, né, que a mãe do Inácio estava assistindo o jogo lá na Argentina, enfim. O Santos está prospectando bem alguns jogadores aí do mercado sul-americano, inclusive numa categoria como essa, né? No time sub-14. Então, passaram de fase e vão disputar as quartas de final. Boa sorte aos meninos na sequência das competições, tá bom?
Então era isso, uma geralzona aí do que foi o fim de semana da base dos meninos da Vila. Todas as categorias seguem adiante, o 11 e o 12 falta pouco para passarem para a próxima fase, só o sub-20 que foi desclassificado, mas agora essa rapaziada toda com o técnico Zago, Leandro Zago, vão se dedicar ao Brasileiro de Aspirantes e depois a Copinha. Vamos ver como é que vai ser esse trabalho para o ano que vem. Nem dá para cobrar o Zago agora, porque ele acabou de chegar. Então vamos ver para o futuro como é que vai ser esse time sub-20 e quem que vai poder, quem sabe, fazer parte do time principal no ano que vem, né? Eu acho o Gabriel Bontempo e o Ian jogadores que tranquilamente poderiam ser mais aproveitados no time principal. Estou falando desses que estão agora no sub-20, né? E tem os estrangeiros, né, que vieram para ser trabalhador. Perlaza, por exemplo, eu acho que é um jogador que no futuro tem boas condições aí de ajudar, né? O Profeta, que não jogou dessa vez também. Então, o Santos vai procurando jogadores, né? Aparentemente acerta mais na base do que quando é para procurar Biliarce, Yusufa e tal, né? Ou os caras não jogam porque são ruins, ou não jogam porque não foi o Carille que indicou, né? Tem isso também. Ficar de má vontade com os caras que ele não indicou. Tá bom? Então é isso, vamos acompanhar ao longo da semana. O Sub-17 essa semana tem decisão contra o Fluminense, né? O jogo de volta, podendo também ir à final do Campeonato Brasileiro, né? Então o Sub-17 está na final do Paulista, pode ir para a final do Brasileiro também, tá bom? Falei aqui também o nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Eu aproveito e peço para você que chega agora aqui ao canal para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.